A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, requentou a fake news sobre transparência internacional. Brasil, no caso, para atacar a ONG e a Lava Jato. A deputada escreveu a seguinte mensagem no X antigo Twitter. Abre aspas. A Transparência Internacional foi sócia da corrupção da Lava Jato no desvio de 2,6 bilhões de reais para uma fundação privada de Deltan Dallagnol e outros procuradores. O desvio foi impedido pelo STF, atacado no último relatório da TI. Essa suposta ONG tem entre seus financiadores grandes empresas de petróleo, concorrentes da Petrobras, além do Departamento de Estado dos Estados Unidos, diretamente interessados na operação que Sérgio Moro comandou contra o Brasil. A metodologia de seu ranking de percepção de corrupção é pior do que subjetiva, é direcionada para seus alvos. A TI não é transparente e não tem autoridade para falar sobre corrupção em país nenhum. Só mesmo as viúvas da Lava Jato podem dar crédito a essa conversa fiada, como fazem hoje os editoriais do Globo e da Folha. Fecha aspas. Só que essa narrativa usada por Gleisi foi desmontada pela Cruzoé na reportagem A História das Fake News contra a Transparência, como vocês estão vendo aí na imagem em tela. A gente também separou um trecho da resposta que o Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato, deu para Gleisi. Abre aspas. Oi, Gleisi, me diz uma coisa. Quem é apelidada de amante na planilha de propinas da Odebrecht pode ser considerada sócia da corrupção que a gente desbaratou e puniu na Lava Jato? Como você parece estar com saudade de tomar uma notinha da comunidade, vou deixar aqui alguns fatos e links úteis para ajudar o pessoal a dar aquela checada no seu tweet mentiroso e cheio de desinformação. A Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento da investigação conduzida por Toffoli no Supremo Tribunal Federal contra a Transparência Internacional por falta de provas de qualquer irregularidade, já que ela nunca recebeu dinheiro. Tem até aí um link. O Tribunal de Contas botou a última pá de cal na sua mentira ao também decidir nessa semana que não há provas de irregularidades e que a investigação não apontou outro destino aos recursos arrecadados com a celebração de acordos de colaboração e de leniência que não fosse a Petrobras. Mais um link com reportagem de O Antagonista. No final da mensagem, Deltan afirmou que o tempo é o senhor da razão e ele sempre inocenta a Lava Jato, maior operação de combate à corrupção da história, diz ele, e citou um artigo dele a respeito da narrativa contra a transparência internacional. Eu já saúdo a todos que estão aqui. Rodolfo Borges, parece que estão trocando chumbo online agora. Estão trocando. Boa noite para todo mundo. Inácio, Duda e quem está assistindo a gente. O chumbo está sendo trocado há muito tempo, mas nesse caso está muito claro quem está certo. Essa mensagem que a Gleisi publicou é completamente assim, maluca, porque não só tudo já foi desmentido, como ela fez essa mensagem, ela postou isso aí para criticar, reclamar de um relatório da Transparência Internacional que expõe a percepção sobre a corrupção no Brasil. E a percepção piorou. E é óbvio que ela ia piorar, porque a Lava Jato, desde que ela foi enterrada, a percepção sobre a corrupção no Brasil ela só piora. É o que mostra esse relatório da Transparência Internacional. E aí não adianta a deputada tentar desqualificar a instituição que promove esse relatório, porque não tem a ver exatamente com quem patrocina. E aí vem essas fantasias de que tem empresa de petróleo que compete com a Petrobras e, portanto, estaria interessada em desqualificar o STF e o governo Lula. Por quê? Quer dizer, uma trama aí rocambolesca para a gente tentar justificar o injustificável, que é o fato de que, de fato, não só a percepção sobre a corrupção no Brasil piorou, como isso é consequência do fato de que, de fato, o combate à corrupção no Brasil piorou. Isso foi marcado de forma bem clara com depois que começou a ser desmontada a Operação Lava Jato, e o STF é um dos protagonistas do que aconteceu.
Eu já chamo também Ricardo Kertzmann, diretamente dos Estados Unidos, para falar sobre esse tipo de acusação que, como a gente viu aqui, não se sustenta. Boa noite, Inácio. Boa noite, Duda, Rodolfo. Boa noite também para os nossos queridos antagonistas. O interessante aqui é que parece que a deputada vestiu a carapuça, né? Porque o relatório não fala dela, não fala do PT, o relatório fala da percepção da população com relação à corrupção no país. E no relatório, a gente já comentou isso ontem, ele cita alguns casos que envolvem, sim, o PT, como a presença de empresários que confessaram corrupção sentados hoje em dia à mesa no governo federal, cita também casos no âmbito do STF de acordos de leniência que estão sendo cancelados, multas que estão sendo canceladas, mas vamos lembrar que a gente está vivendo hoje, a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente, a gente está vivendo hoje num país em que a oposição ao governo Lula quer acabar com a lei da ficha limpa. Ou seja, a percepção de corrupção, do país ser mais corrupto, ela é generalizada na população, vindo de todos os aspectos, todos os campos políticos, não só da esquerda e não só do PT. Por isso me surpreende essa vestida de carapuça dela. Agora, ainda pior é ela dobrar a aposta em uma mentira que já foi desqualificada pelo próprio antagonista, já foi desqualificada pelos responsáveis, pelas pessoas envolvidas, o próprio Deltan Dallagnol, e foi desqualificada não com argumentos apenas, mas com provas materiais, provas substanciais de que aquilo tudo é uma mentira. A própria Procuradoria já se manifestou nesse sentido, o Tribunal de Contas, ou seja, quando ela vem e requenta uma mentira dessa e publica, ela está fazendo aquilo que ela e o partido dela chamam de espalhar fake news e que querem censurar, querem o que eles chamam de regular as redes sociais por causa desse tipo de coisa que ela mesma está fazendo. Isso aí, enfim, mostra, né, toda a incoerência, que não é surpresa alguma, que a própria deputada e o PT sempre apresentam à sociedade brasileira. Duda Teixeira. A Transparência Internacional tem feito um trabalho exemplar, não só com o índice de percepção da corrupção, mas também diariamente apontando, toda vez que tem uma decisão, seja anulando multas para corruptos ou novas leis que ajudam a corrupção. E com isso, a Transparência acumulou uma lista muito grande, foi colecionando inimigos por todo canto, de várias, tanto de políticos quanto de juízes. Gleisi Hoffmann é uma das pessoas que não gostam da transparência. Ministros do STF, Gilmar Mendes também odeia a Transparência Internacional. Dias Toffoli também não gosta. Aliás, o Dias Toffoli também que estava requentando essa mesma história. As empresas também, JF, enfim, é um monte de gente e toda vez eles vão lá e usam. Essa é uma das histórias preferidas para tentar atacar a transparência. Agora, me surpreende um pouco essa falta de escrúpulos da Gleisi, porque tudo bem, ela sempre foi agressiva, sempre comprou briga nas redes sociais, mas é uma tremenda de uma fake news, está mais do que comprovado de que isso daí é falso, é mentira. Ela ainda está no momento em que ela está sendo cotada para ser secretária de governo, né, do Lula. Então imagina a Gleisi, né? A gente, sei lá, seria mais adequado ou mais estratégico para ela agora ter uma atuação mais tranquila, né? Mais pacificadora, uma vez que ela pode ter um cargo no governo. E não, né? Pelo contrário, ela continua tão crazy como sempre. Aliás, essa é a pergunta que eu tenho para fazer para você, Rodolfo. Você crê que essa fala da Gleisi foi algo personalíssimo dela como presidente do PT ou foi algo em acordo, ainda que não dito, com o governo, ela fazendo o trabalho sujo de atacar essa entidade internacional e a Lava Jato sem ter que sujar o governo, que com isso não entra diretamente na disputa? Isso está em harmonia com aquela atuação dela nas redes sociais, essa. É uma tentativa aí de fazer um discurso mais radical, sempre em defesa do governo, inclusive costumava ser quando tinha o Banco Central para atacar, agora ela não tem mais o Banco Central para ficar atacando, então ela
alivia para o Banco Central, na tentativa de aliviar para o governo também, atacando o antigo Banco Central. Agora é isso, ela presta um papel aí de ser a consciência do governo Lula, que é do PT, é uma consciência errada.